E aí, Davis, tudo bem? Eu espero que estejam bem, né? Eu estou muito bem e motivado para gravar essa aula. Olha, não sei se ainda tem algumas pessoas que têm nos perguntando como é que funciona aqui as aulas. Olha, vocês, se tiverem alguma questão, não é? Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, ok? Eu vou deixar também o link também na descrição, ok? E temos também o nosso Instagram, Facebook, também página no Facebook. A questão que você tiver em relação à programação, tu podes mandar e as questões mais pedidas ou as mais relevantes a gente vai responder em forma de aulas aqui no YouTube, ok? E o tema de hoje foi basicamente também esse tipo de ranking. Então, a gente selecionou uma questão que basicamente todo mundo quer, ok? E separamos duas pessoas que nos têm pedido bastante. E epa, para dar um abraço a eles, é um abraço para a Paula Venâncio e o Divaldo Cunha. A Paula Venâncio, ela perguntou como é que ela pode fazer a comunicação entre sistemas. E quando digo sistemas, nós estamos aqui a dizer entre softwares, né? Entre programas feitos por ela ou por alguém. E o Divaldo Cunha, que já trabalha, né, na área, ele trabalha numa provedora e ele quer saber como é que ele pode manipular certos equipamentos no trabalho dele. Como é que ele pode recuperar ou né, tirar informações de um equipamento, ok? Que geralmente ele faz isso manual, ele entra no equipamento, quer seja um router, quer seja um switch, quer seja um servidor, ele vai manualmente tira a informação e envia para onde ele quiser, ou trata da forma que ele quiser. Então, o tema de hoje é esse. Então, a gente pode traduzir esse tema como fazer interação ou comunicação entre sistemas e equipamentos. É basicamente isso. Então, se o tema te interessou, não custa dar um like no vídeo, se inscreva no canal, porque amanhã ou depois de amanhã a gente vai sempre lançar novidades aqui e tu vai estar sempre a para passo, né? Para e passo com as nossas novidades. Bem, a nossa aula ou o nosso tema, ela vai ser dividida por duas aulas, porque pode ser longa, não é? E a gente faz o possível de não criarmos aulas longas e aborrecidas. Então, mas temos que ter também um pouco de teoria para poder explicar como é que vai ser a prática, não é? Então essa aula aqui vai ser um bocadinho mais conceitual e a segunda vai ser um bocadinho mais prática. E para resolvermos o problema, não é, darmos solução a Paula e Divaldo e para quem nos assista, né, que se tiver também algum problema semelhante, a gente vai dar aqui um exemplo muito bom e acredito eu que vai ser de bom agrado para que vocês possam implementar na vossa carreira, ok? Nas vossas circunstâncias, nas vossas situações. Bem, eu digo também, antes de eu começar, eu vou dar aqui uma dica. Sempre que você ouvir que tem que se buscar informação num sistema ou num equipamento, ok? Manipular aquele sistema ou aquele equipamento, sempre tenha em mente quais são as formas ou os modos de interação em que vocês têm com esse equipamento ou aquele software. Modos de interação. Por exemplo, no e-commerce, para um usuário comum, ele tem um único modo de interação. Esse modo de interação tem um browser e ele usa um mouse e o teclado para poder escrever ou clicar coisas naquele e-commerce, naquela loja virtual. E esse modo de interação é o modo gráfico, ok? Ele vê, pode manipular. Mas os softwares ou equipamentos não se habilitam só simplesmente em modo gráfico. Como é que funciona isso? Vamos imaginar que nós temos um servidor aqui, ok? E esse servidor aqui tem um serviço que é do Inamet. Para quem nos assistir fora de Angola, o Inamet, não sei se escrevi bem, se é Inamet ou Inanet,
Ela é uma empresa nacional que trata sobre a previsão do tempo. Ela é que nos diz, não é? Que se amanhã vai chover, se vai ter neve aqui em Luanda, ok? O que é que vai acontecer no tempo, ok? Amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana. Ela é que faz a previsão dessas informações. Dentro do Inamet, é claro que eles têm os equipamentos que fazem, que dão essa informação e que eles armazenam no seu software. Aqui eu vou colocar, vamos supor que tem aqui vários equipamentos em modo cluster, tá? Em modo cluster. Modo cluster quer dizer que o serviço que eles oferecem a nós, né? Ou às emissoras de televisão, ou para alguma outra instituição, serviço cluster quer dizer que tem várias máquinas a funcionarem para uma única coisa, ok? Às vezes o Inamet pode não ser a detentora da tecnologia que faz a previsão do tempo, mas alguém aí entrega essa informação, ok? Mas vamos supor que eles tenham esse equipamento, né? Não sei se tem ou não, e esse equipamento faz comunicação com o servidor onde tem o software. E esse software também faz comunicação com o equipamento, né? Então eles fazem um duplex, eles fazem uma comunicação mútua, né? Um recebe e outro dá e simultaneamente. E como é que o Inamet ela fornece as informações? Eu aqui vou colocar as, as TVs, ok? Vamos simular que esta aqui é a TPA, ok? Vamos simular que esta aqui é a TPA. Nós temos a TPA, nós temos aqui temos a TV Zimbo, não é? Não é? TV Zimbo, ok? E temos também a emissora TV Programador. Por exemplo, a gente não sabe como é que o Inamet envia essas informações por essas emissoras de televisão. A gente não sabe se envia as informações por e-mail, se envia as informações por mensagens telefônicas, se enviam pelo Facebook, se enviam pelo WhatsApp. A gente não sabe, né? Porque não temos uma informação. Como é que essa informação daqui a 2 dias em Luanda, sítio tal, vai chover, vai ter neve, vai ter trovoadas, vai ter arco-íris. Então, isso tudo a gente não sabe como é que o Inamet dá essas informações. Então, o Inamet dá informações para a TPA, o Inamet dá informações para a TV Zimbo, e o Inamet dá informação para a televisão programador AO, ok? Então, se for por e-mail ou por mensagem telefônica, então o nosso tema não casa, ok? O nosso tema não casa. A gente vai fazer um exemplo aqui em que o nosso tema pode ser implementado nesse exemplo. Então, temos aqui o Inamet, temos aqui o equipamento do Inamet que faz a previsão, né, que calcula se amanhã vai chover ou não. Não sei se é o termo que se diz aqui. E temos aqui as emissoras, ok? Temos aqui as emissoras, temos a TPA, temos a TV Zimbo, temos a programador AO. Então, lembrando da dica, sempre que querem fazer uma manipulação ou uma conversa entre sistemas ou equipamentos, têm que saber quais são os modos de interação que esse equipamento tem. Vamos supor que esse equipamento tem N maneiras, mas as mais comuns que a gente pode encontrar, ok? As mais comuns em que a gente pode encontrar é o modo gráfico. O modo gráfico, eu vou só aqui aumentar ok? O modo gráfico, nós temos também, ok? Acho que vai estar visível. Temos o modo gráfico, nós temos o modo CLI. O modo CLI é o modo, é o ambiente de linha de comando. Tela preta, não é? É onde tem um cursor apenas. E aí você vai passando comandos, quer dizer, aí não existe mouse. Não existe mouse.
Só existe uma tela preta e textos brancos ou verdes, e tu vais passar comandos e ele vai ser interpretado ou compilado, ok? Temos também um modo de interação com o equipamento ou um software via API, ok? E a via API ela funciona com diversos protocolos, ok? Não funciona só com o protocolo HTTP, que é utilizado também para conversa ou troca de informações entre a internet. Nós também podemos fazer uma interação do equipamento ou de um sistema via socket, ok? Via socket. O socket é basicamente um protocolo, não sei se escreve bem socket, ok? Não se escreve bem socket, ok? Eu acho que não tem um C aqui, tá? O socket, ele é um protocolo que faz a comunicação entre sistemas ou equipamentos com uma ligação permanente. Por exemplo, o HTTP, né, que é o protocolo que muitos usam para poder fazer as APIs, as APIs. Tu, quando queres alguma informação de um equipamento ou de um sistema, ele envia, ele envia uma solicitação, ok, para esse equipamento ou para esse sistema. Então é aberta uma conexão, ok? É como se fosse um túnel, um tubo que sai de um sítio para o outro. Quando ele recebe, existe um processo, né? Os protocolos têm sempre um processo, tem algumas regras. Então, quando ele recebe e responde para quem, né? Se é você, para o teu sistema ou alguma coisa, quando responde, assim que ele responde, ao responder, ele também devolve com um tubo, ok? Devolve com um tubo. E quando você receber essa resposta, esses tubos desaparecem. Então, existe uma abertura de conexão e um fechamento de conexão. Já com socket é bem diferente. Quando alguém pedir alguma informação ao seu equipamento ou ao seu sistema, primeiramente vai se abrir uma comunicação, ok? Esse sistema ou equipamento vai responder e a comunicação vai se manter enquanto quem pediu a informação tiver ligado e o servidor ou equipamento, né, ou o serviço também tiver ligado. Então, enquanto os dois estiverem em cima, estiverem ligados, então a conexão permanece. Já com a HTTP, não. Com o HTTP, logo que você foi respondido, a conexão é fechada. Então, existem N maneiras, né, para poder fazer a interação, ok? De um equipamento ou de um software que alguém desenvolveu por N maneiras, ok? Tem gráfico, modo gráfico, tem CLI, tem API, tem socket, tem N maneiras. Uns usam RPC, uns podem usar uma outra via de web service. Epa, existem várias formas. Então tens que ver esse equipamento, ou esse serviço, ou esse sistema, qual é os modos de interação que ele tem. O que ele te dar, né, para você trabalhar é onde você vai partir. A partir daquele conceito, daquele conhecimento que você tem dos modos de interação que ele oferece, tu vais ver se dá para resolver com programação ou sem programação. Apesar que existem várias áreas na TI, como redes, né, que é o networking, que é a área de sistema, que trata sobre servidores, disponibilidade. Muitas das suas ferramentas são softwares. E por serem softwares, ok, o trabalho deles é um bocadinho menos reduzido que o nosso. Só que pela base ser programação, tu até podes conseguir trabalhar, né? Para poder fazer integração, né? Integração, que é a comunicação, que é a conversa. Mas às vezes tem que ser uma outra pessoa a resolver. Às vezes não tem que ser você, tem que ser uma outra pessoa a resolver. E no nosso caso, não, né? Vocês querem mesmo saber como é que se faz a conversa. Então, primeiro saber como é que é a interação com esses equipamentos, ok? Se é modo gráfico, ok? Se é CLI, linha de comando, se é por API, se é por socket, ou uma outra forma de fazer o contato, né? A comunicação, a entrega das informações desse equipamento, desse serviço, por um outro modo. Ok, voltando aqui no nosso exemplo. Nós temos aqui o Inamet,
nós temos aqui os equipamentos que fazem com que o Inamet funcione e das informações do tempo, né? Do tempo. Temos aqui as emissoras. Se o Inamet envia essas informações por mensagem de texto, por e-mail, então não cabe o nosso exemplo, não vai caber o nosso exemplo. Mas vamos supor que quem fez o software do Inamet, ele colocou, além do modo gráfico, ele colocou também uma API, ok? Então, as APIs, elas são utilizadas para a comunicação entre máquinas ou entre serviços. Quer dizer que na TPA tem um outro software, ok, que pode buscar as informações do Inamet e exibir em direto ou num programa que já foi gravado, tanto faz. Na TV Zimbo também tem, na programadora AO também tem. Se o Inamet oferece também o modo socket, também pode ser também integrado a TPA e também a TV Zimbo, ok? E eles podem também ter uma política em que só essas duas empresas podem fazer a comunicação com a API e socket ao mesmo tempo, menos a programadora AO, ok? Então, essa é uma das formas de você fazer a comunicação entre sistemas ou equipamentos. Ok. Às vezes aqui a dúvida, talvez, do Divaldo, né? Do Divaldo Cunha, em perguntar como é que a gente faz a comunicação entre equipamentos, porque equipamentos às vezes não é. A gente pensa que não tem um software, tem sempre um software lá, ok? E às vezes esse software você não consegue fazer a interação dele na via gráfica, ok? Não tem um mouse, não tem imagens, não tem texto como a gente está habituado a ver em sites, mas ele tem um modo de interação em que você pode manipular esse equipamento. E a partir desse modo de interação é que você vai trabalhar. Imagina que o teu equipamento só tem modo gráfico, por exemplo, ok? Só tem modo gráfico, por exemplo. Então, se ele não tem API, não tem socket, como é que você vai fazer a manipulação, fazer uma automação, entrar nesse equipamento, fazer uma configuração, depois sair? Sem que você necessariamente, como humano, faça isso, né? Todos os dias, todas as semanas, simultaneamente. Então, você como programador vai pensar, olha, se eu tenho só o modo gráfico para poder fazer a integração ou para poder a interação com esse equipamento ou esse sistema. Então, eu do meu lado tenho que ter uma forma, ok? Tenho também uma ferramenta que pode simular como se eu tivesse a navegar nesse equipamento ou nesse sistema, ok? Imagina que tens uma empresa de bolsa de valores e queres sempre saber, por exemplo, a moeda, né? Como é que está o dólar, como é que está a libra, como é que está o euro de um determinado site. Por exemplo, nós aqui no BNA, às vezes a gente vai ver a cota, né, do câmbio, e o BNA não sei se tem uma API, se tem um modo de integração para poder fazer com os sistemas, só tem um site. E você não quer ir toda hora para o site, pegar essa informação, que escrever um e-mail e mandar para o teu chefe. Então, tens que achar uma forma em que você pode fazer isso, entrar para o site do BNA, tirar essa informação, escrever o e-mail e enviar para o teu chefe automaticamente. Quer dizer que o teu software, tanto faz se vai ser back-end ou vai ser front-end, tem que trabalhar com web scraping. Web scraping é um dos modos que você tem para você automatizar, como se fosse um robô, né? Uma simulação, que você vai num modo gráfico, pode ser num browser, ok? Pode ser num browser. Ele tira essa informação e você tem que ter um outro algoritmo que vai pegar essas informações, vai tratar ela e vai colocar no outro script de envio de e-mails e vai mandar para o teu chefe. É basicamente assim. Então, a comunicação entre serviços e entre serviços, né, que são os sistemas, e entre equipamentos ou máquinas, é feita desta forma, ok? Primeiro tens que saber quais são os modos de interação, ok? E você vê qual é a melhor forma de você fazer a integração, ok? A interação é você saber como é que você usa esse equipamento,
como é que você interage com aquele software, ok? E também saber qual desses modos que ele tem de interação, que você pode manejar ele, qual desses modos você pode utilizar para poder fazer integração com outro teu sistema, ok? Ou com um script, com alguma coisa. Às vezes você quer fazer uma automação, ok? Nem, não é necessariamente até você criar um software para aquilo, mas fazer uma automação, fazer um shell script, alguma coisa assim, né? Que vai na máquina, faz alguma coisa, depois sai. Então, tem que saber quais são esses modos que você tem, como entrar nessa máquina, nesse equipamento, para poder trabalhar. É basicamente isso, ok? É basicamente isso. Até poderíamos dar um exemplo maior, né? Um exemplo maior, mas a gente não, como não quer prolongar muito a aula, ok? Então, deixamos esse exemplo, ok? E na próxima aula, na aula 2, a gente vai mostrar como é que isso funciona. Eu tenho um exemplo real que eu acabei de passar também, também em um projeto em que eu precisava entrar no equipamento, ok? Fazer alguma operação e dos modos que o equipamento oferece, o equipamento ele oferece modo gráfico, oferece modo CLI, né, que é o terminal, e também oferece o modo API. Só que para o exemplo que eu precisava, a solução que eu precisava, a API e o CLI não me resolviam, porque eram limitados. Só o modo gráfico é que eu poderia. Então, eu achei uma forma de entrar no equipamento no modo gráfico sem que eu entrasse. O meu script entra para esse modo gráfico e trabalha, ok? É basicamente assim. Então, a gente vai ficar por aqui. Aguardem a segunda aula. É, pode sair a qualquer momento, pode sair amanhã, pode sair depois de amanhã. E a gente vai criar o ecossistema todo e mostrarmos como é que realmente funciona a comunicação. Se gostou do vídeo, deixa o teu like, subscreva no canal para para mais novidades. E se tem alguma dúvida, algo que não ficou esclarecido, deixa no comentário, ok? E assim, antes da aula prática, nós podemos explicar de novo com um outro exemplo, ok? Para que todo mundo possa ganhar o conhecimento não é, que é dado por aqui, ok? Eu também aprendo muito com vocês, né? Também aprendo também com os meus alunos presenciais, porque eu acredito que quanto você ensina, né, aquilo que você sabe, vai gerando dúvidas e essas dúvidas é também uma forma de aprendizado, quer dizer, oh, também dá para fazer isso, oh, também dá para fazer aquilo, e é basicamente assim. E também, olha, faço também lembrar que esse tema, também para aquelas pessoas que trabalham em qualquer plataforma, ok? Se trabalha com software web, se trabalha com software desktop ou mobile, as integrações com outros serviços, outros sistemas e outros equipamentos são baseados para qualquer tipo de software que tu queres criar. Qualquer tipo de software, ok? Mas ficamos por aqui e aguardem até a próxima aula. Tchau, tchau.